Eu sou a Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Richardson Silva, que faz parte da equipe de serviço social, e Manuela Muniz, assistente social e mestranda do programa de pós-graduação em serviço social e sustentabilidade na Amazônia, irão falar sobre o tema parentalidade no sistema prisional, os impactos dos estigmas sociais sobre as famílias. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página do Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados à dinâmica e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo agora. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas suas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Família, papai, mamãe, tia. Ao longo da consolidação do direito penal moderno, a prisão se estabeleceu como a resposta padrão do Estado ao crime. No entanto, esse Estado que prometia uma pena individual, educativa, na prática, aplicou uma das práticas antigas da história, que é a de punir através das gerações. O que a história do sistema prisional nos revela é que suas penalidades não ficam restritas às paredes de um presídio. Eles transbordam e afetam as estruturas familiares. Cada indivíduo, além disso, a pessoa privada de liberdade, além de já estar cumprindo a sua penalidade, também passa a carregar um rótulo moral definido pela sociedade, rótulo esse carregado também pela sua família. A partir do momento em que as crianças e adolescentes de sua família passam a estar sofrendo o jugo dos olhares da culpa. Crianças e adolescentes, familiares no geral de uma pessoa privada de liberdade, passam pelo silêncio forçado do afastamento de uma pessoa. Na escola, a ausência dos pais não pode ser comentada, não pode ser dita e nem acolhida. Os vizinhos perpetuam o preconceito gerado pelo próprio Estado. Nos bairros, a origem das questões não pode ser explicada e as angústias naquelas crianças ficam sem explicações. E assim, enquanto sociedade, continuamos uma das maiores contradições do sistema punitivo. A ilusão de que o sistema prisional, a partir da penalidade teoricamente educativa, iria penalizar apenas o infrator. E assim, o Estado não apenas falha na sua promessa de reintegração, mas cultiva o preconceito para as próximas gerações. Da mesma forma, quando colocamos essas crianças nesse jugo, no silêncio e no isolamento, uma sociedade inteira também pode cometer uma injustiça disfarçada de tentativa de justiça. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast falando de famílias. O nosso tema de hoje é sobre a parentalidade no contexto do sistema prisional e os impactos do estigma social sobre os filhos de pessoas privadas de liberdade. Eu me chamo Richardson Silva, sou docente do curso de Serviço Social na Universidade Federal do Amazonas, faço parte aqui da equipe psicossocial do Sejusc Famílias, sou um homem negro de pele clara, cabelos ondulados, estou usando uma camisa preta, uma calça jeans azul claro. E para falar desse tema tão importante, nós temos uma convidada especial, que é a Manuela. Gostaria que você começasse se apresentando. Olá, eu sou a Manuela, sou assistente social, faço mestrado no programa de pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, e sou pesquisadora nas áreas que envolvem o sistema prisional. Sou uma mulher negra, do cabelo liso, estou usando uma camisa rosa e uma calça jeans azul. Para começar a nossa conversa, é importante a gente falar sobre o sistema prisional, né? Que é comum que, quando a gente fale sobre, a nossa atenção ela volte apenas para as pessoas privadas de liberdade. No entanto, os impactos do encarceramento, eles vão muito além dos muros das prisões e alcançam diretamente as famílias, especialmente crianças e adolescentes. A ausência de um pai, de uma mãe ou de outro responsável modifica a rotina, os vínculos afetivos, a dinâmica familiar e muitas vezes impõe responsabilidades que não deveriam fazer parte da infância ou da
adolescência. Além disso, essas famílias também enfrentam o preconceito e o estigma social, que acabam aprofundando ainda mais as situações de vulnerabilidade. Compreender esses impactos, ele é essencial, né, para ampliar o nosso debate sobre os direitos, a proteção e o fortalecimento dos vínculos familiares. E a partir dessa perspectiva que iniciamos a nossa conversa, né, gostaria, Manuela, que tu falasse um pouco, né, sobre como o encarceramento do pai ou da mãe repercute nos vínculos familiares e quem costuma assumir os cuidados dos filhos. Eu acho muito importante a gente destacar que essa dinâmica, ela se reorganiza de forma muito diferente quando se trata do homem e quando se trata da mulher. Né, são realidades muito diferentes. Por exemplo, quando o pai ele é preso, na maioria dos casos, quem permanece no cuidado dos filhos é a mãe, né? A criança já estava ali sob os cuidados da mãe, então ela permanece. E a gente não vê tantas mudanças assim, ou mudanças muito bruscas. A criança ela permanece ali com a rotina dela, claro que tem o impacto da ausência do pai, mas não tem tantas mudanças quando a mãe é presa, porque aí normalmente, né, é a mãe que é a principal cuidadora do lar, ela que é a principal provedora. Então, quando ela vai presa, é toda a família que precisa se reorganizar. E aí eu tô há quase 4 anos no sistema prisional e o que eu mais vejo é que quem costuma assumir os cuidados dessas crianças é a família materna, a avó ou a tia materna. O meu TCC em 2024 foi sobre os filhos das mulheres presas e aí no levantamento que eu fiz, mais da metade das crianças ficavam sob a responsabilidade das avós e das tias maternas, né? Acompanhei 256 crianças e adolescentes e desses, só 2 ficaram sob a responsabilidade do genitor, do pai. Então é outra realidade, né? Outra reorganização. A gente vive em um estado que tem uma realidade geográfica muito diferente dos outros estados do Brasil. Então a gente tem muitas famílias que moram no interior, em municípios da nossa região. Eles não têm unidades prisionais próprias para o cumprimento de pena, só tem as delegacias. Então quando uma pessoa é sentenciada, ela precisa vir a Manaus. E aí a gente tem o distanciamento, né, da familiar. Então, às vezes a família precisa vir para cá para ficar com as crianças aqui, ou então quando a criança já mora aqui com a mãe, vem a avó que está no interior para cuidar, ou então leva as crianças e a gente tem uma separação muito mais forte nos vínculos. Acaba que as crianças e os adolescentes são os que mais sofrem. Por mais que toda a família precise se reorganizar para lidar com a nova rotina. Mas a criança e o adolescente, eles sofrem muito mais porque tem ali a separação do vínculo afetivo também, né? Não é só material. A criança, ela precisa se adaptar a uma nova rotina, às vezes precisa mudar de escola. E é uma mudança muito brusca na rotina da criança. Ela não está preparada para aquilo, né? É diferente, não tem a mesma autoridade que um adulto para lidar com essas mudanças. Então, por vezes, elas acabam sofrendo muito mais. Os vínculos, eles acabam sendo fragilizados também, porque por mais que a legislação brasileira determine que a convivência familiar ela deve permanecer e ela é muito importante, a gente está falando de famílias que vivenciam um cenário de vulnerabilidade socioeconômica, na maioria das vezes extrema, então eles não têm condições de arcar com os custos da visita, né? Aqui as principais unidades prisionais em Manaus, elas ficam distantes da cidade, ficam ali na 174, e é assim na maioria das outras cidades, né? As unidades ficam distantes dos centros urbanos, então é demandado um custo muito alto para manter as visitas, né? A maioria das famílias não tem veículo próprio, eles dependem de transporte público, aí tem que esperar o ônibus da unidade, e aí às vezes eles demandam o dia inteiro, né, para fazer uma única visita. E quando você vai com criança, você precisa prover alimento, você precisa prover água, calçado próprio, tem toda uma regra para adentrar a unidade prisional, e as famílias não têm condições de arcar com essas demandas. Além disso, a gente tem a questão do estigma, né? Porque eu já acompanhei casos em que os próprios advogados orientaram a família a não levar a criança para visitar a mãe ou o pai, porque o ambiente do sistema prisional, da unidade prisional, pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Só que, assim, o ambiente prisional é um ambiente hostil, né? A gente sabe, mas esse é um argumento que precisa ser questionado, porque tem estudos que comprovam que ficar longe do pai ou da mãe trazem muito mais consequências para a criança do que o próprio ambiente prisional, né? Então as crianças elas acabam sofrendo essa fragilização de vínculos, porque por mais que a gente tenha também a convivência por videochamada, ela não é suficiente, né? Nada substitui o contato físico ali. Então elas acabam sofrendo muito, são as mais afetadas, né? No caso do aprisionamento, tanto da mãe quanto do pai.
É muito interessante essa tua fala, né, Manuela? A gente pode perceber que o encarceramento ele não afeta apenas quem está privado de liberdade, mas acaba reorganizando toda a dinâmica familiar, como você destacou, né, que na maioria dos casos o cuidado e as responsabilidades com os filhos, eles acabam sendo assumidos por familiares maternos, como os avós, os tios, as tias, entre outros familiares que reorganizam as suas vidas para oferecer proteção e continuidade ao cuidado, né? Isso vai reforçar a importância de enxergarmos essas famílias de forma mais sensível, compreendendo que elas vivem as consequências do sistema prisional. Além dessas mudanças que acontecem dentro do ambiente familiar, existe outro desafio muito presente na vida dessas crianças e adolescentes, que é o preconceito e a discriminação, né? Em muitos casos, eles acabam sendo julgados apenas por terem um familiar privado de liberdade, carregando um estigma que influencia suas relações sociais, escolares e até mesmo a sua autoestima. Queria agora que tu comentasse um pouco, né, sobre como que a atmosfera do sistema prisional, ela resulta nesses estigmas que os filhos vivenciam e como que os atravessamentos permeiam essa questão. Então, o sistema prisional foi historicamente pensado e construído para punir quem cometeu um crime, né? Única e exclusivamente quem cometeu um crime. Tanto que no artigo 5º da Constituição Federal vem dizendo que nenhuma pena ela passará da pessoa do condenado. Só que na prática a gente vê a punição refletindo também nos familiares das pessoas que são presas, né? E aí, como eu disse anteriormente, os filhos dessas pessoas são os que mais sofrem, porque muitas vezes eles passam também a ser responsabilizados ali simbolicamente pelos atos dos pais, né? Como se eles carregassem uma espécie de culpa por associação, né? Eles passam a ser vistos ali com desconfiança, com preconceito, simplesmente por conta do vínculo familiar com a pessoa que foi presa. E esse estigma, ele aparece de diversas formas na vida da criança e do adolescente, né? Na escola, muitas vezes a criança, ela se exclui, ela se isola, ela não faz amigos, ela esconde que o pai ou a mãe tá preso, né? Fala que tá viajando, deixam de participar de algumas atividades porque elas têm medo de serem julgadas. Tem também situações que a própria família, né, orienta essas crianças a manter em segredo o aprisionamento do pai ou da mãe, e isso acaba produzindo um peso emocional muito grande, né? Porque a criança ela aprende desde cedo que ela precisa esconder fatos da sua vida para ela ser aceita. E também traz muitas consequências sociais, porque a criança tem ali o seu desenvolvimento social restringido e afetado, né? Ela não vai se desenvolver tão bem como as outras crianças. Como eu disse anteriormente também, né? A gente precisa considerar que essas famílias vivenciam outros processos de vulnerabilidade. São famílias que já enfrentam a pobreza, dificuldades de acesso aos direitos, moradia precária, racismo, baixa escolaridade. Então, o encarceramento ele não acontece de forma isolada. Ele se soma a uma série de desigualdades que já estavam presentes. E aí o estigma ele não é produzido só pelo fato de existir uma prisão, né? E sim pela combinação entre o encarceramento e todas essas desigualdades sociais que perpassam a vida dessas famílias. E aí, no caso das mulheres, em especial, esse estigma, ele costuma ser muito mais intenso, porque existe uma expectativa social que é muito forte em cima da mulher. A mulher, ela precisa, acima de tudo, ser mãe e cuidadora. Então, quando ela é presa, muitas vezes ela deixa de ser vista só como uma pessoa que cometeu um crime, como normalmente o homem é, e ela passa também a ser julgada como uma péssima mãe, porque ela cometeu um crime e ela não pensou nos filhos dela, não pensou em como eles ficariam. Então ela é vista como uma mãe ruim, como uma mãe má. Como se o fato de ela ser presa anulasse a maternidade dela, né? A gente precisa destacar também que, muitas vezes, essa mulher é como se ela perdesse o direito de maternar por ter cometido um crime. E esse julgamento, ele recai sobre os filhos, né? Muitas vezes, essas crianças são vistas como vítimas de uma família desestruturada, né? Digamos assim, como as pessoas falam. Ou então como pessoas que provavelmente seguirão o mesmo caminho dos pais. E é uma visão muito determinista, porque ela ignora a capacidade da criança, do adolescente, do ser humano, de construir outras trajetórias quando elas encontram apoio, proteção, oportunidades, né? Quando a política encontra essas pessoas. E eu acho que é muito importante a gente destacar também que não existe nenhuma evidência de que ser filho de uma pessoa presa determina o futuro de alguém, né? O que aumenta ou reduz essas vulnerabilidades
ou as chances de se envolver com crimes são as condições sociais. É o acesso às políticas públicas, é o fortalecimento dos vínculos familiares, é a existência da rede de proteção ali presente no espaço em que ela vive. Então, a gente precisa entender que essas crianças e esses adolescentes não cometeram crime. Quem cometeu foram seus pais. E que eles, assim como seus pais, também são sujeitos de direitos, né? E precisam ser protegidos da penalização. Então, a gente precisa efetivar aquilo que está instituído na nossa Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção integral e a prioridade absoluta. Gostei muito dessa fala, Manuela, porque ela me faz relembrar a novela Força do Querer, onde em uma dessas cenas vai retratar justamente sobre esse preconceito vivido por parte do filho, né? Onde a cena em si ela vai mostrar que quando o pai do Dedé ele foi preso, logo em seguida o Dedé ele foi fazer um aniversário, né? E a mãe dele foi fazer uma festinha para ele, convidou as crianças do bairro, as vizinhanças. E no dia não apareceu ninguém, porque os pais eles proibiram, né? Eles impediram os seus filhos de que eles fossem até a casa dele por conta que o pai dele tinha sido preso, tinha cometido um crime. E aí a gente pode observar, né, como que esse estigma percorre na criança, que não foi a criança que cometeu o crime, mas acaba sim caindo sobre ele. É bem interessante, porque eu achei que a novela retrata muito bem essa questão também, né? E é realmente isso que acontece. A criança e a família passam a ser vistos como perigosos, né? Não vou deixar o meu filho chegar perto, porque senão pode acontecer alguma coisa com ele. São pessoas perigosas. Depois de compreendermos os impactos do encarceramento na convivência familiar e também os desafios provocados pelo preconceito que essas famílias sofrem, é importante a gente voltar o nosso olhar para os direitos que são garantidos por leis, né? Porque conhecer esses direitos, eles são essenciais para que as famílias elas tenham acesso às políticas públicas e a todo o suporte necessário para enfrentar, né, esse contexto de forma mais digna. E aí, Manuel, tu poderia falar sobre esses direitos garantidos para ofertar suporte, né, às famílias nesse contexto, tanto para os pais quanto para os filhos que estão vivenciando nessa questão do sistema prisional. Cara, importantíssimo, né, a gente lembrar que a gente está aqui falando de dois sujeitos de direitos, que é a pessoa privada de liberdade e os seus filhos, né? A gente não está falando só das crianças e adolescentes. Um direito fundamental é o direito à convivência familiar, que é garantido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que pela Lei 12.962 de 2014, salvo engano, estabelece que a convivência familiar ela não deve ser cessada com o aprisionamento do pai ou da mãe, ela deve permanecer e ela independe de autorização judicial. Então, a família que está responsável pela criança ou a instituição de acolhimento devem providenciar essa convivência familiar com o pai ou a mãe que está privado de liberdade. A gente tem também uma lei de 2018 que estabelece que a prisão do pai ou da mãe por si só não retira o poder familiar, salvo algumas exceções que existem em leis, como nos casos de condenação por crime doloso cometido contra o próprio filho, filha ou outro descendente, né? E acho essas leis muito importantes porque elas significam que a prisão ela não extingue a maternidade e nem a paternidade. A pessoa ela continua sendo mãe ou pai e o Estado tem o dever de criar condições para que esses vínculos sejam preservados sempre que isso atender ao melhor interesse da criança. Então, as visitas presenciais, as videochamadas, troca de cartas, de correspondências, não são favores que são concedidos pelo sistema prisional, tá? Acho importante pontuar isso. São direitos da criança e do adolescente e da pessoa que está privada de liberdade também. Outro ponto importante também diz respeito ao momento da prisão. O Conselho Nacional de Justiça ele estabelece alguns protocolos para identificar se a pessoa presa possui filhos ou outros dependentes, no caso das mulheres, especialmente quando elas são as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos. Deve haver um tempo no momento da prisão para que elas indiquem quem deve ficar responsável pelas crianças
e para que a rede de proteção seja acionada. Mesma coisa durante a audiência de custódia, né? O magistrado ele deve questionar tanto os homens quanto as mulheres sobre a existência de filhos, para que a rede socioassistencial ela possa ser acionada para tomar as medidas necessárias para proteger essas crianças e esses adolescentes. A gente tem também aí diversos direitos específicos para gestantes, mães de crianças pequenas. A legislação brasileira prevê, por exemplo, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para gestantes, puérperas e mães de crianças de até 12 anos, desde que preenchidos aí os requisitos legais. E essa é uma medida que busca proteger o desenvolvimento infantil, porque a gente sabe que a presença do pai e da mãe ele é fundamental para o desenvolvimento infantil e também para preservar os vínculos familiares, né, quando não houver impedimentos legais. E aí eu acho que o nosso maior desafio não seja a ausência de leis, né? O Brasil tem aí um grande arcabouço jurídico que, apesar dos seus limites, é muito bom, né? Protege, sim, as crianças e adolescentes e as pessoas presas. Então, acho que o problema real está na efetivação desses direitos, né? A gente tem muitas famílias que desconhecem essas garantias, que encontram dificuldades para acessar as políticas públicas e que enfrentam barreiras estruturais mesmo que impedem o exercício desses direitos na prática. Então, acredito que a atuação de toda a rede de proteção, não só do sistema prisional, mas de toda a rede de proteção, como CRAS, CREAS, Defensoria Pública e os demais órgãos, são de extrema importância e precisam atuar de forma articulada para garantir que essas crianças tenham acesso aos seus direitos, né, que as famílias recebam todo o apoio necessário e que o encarceramento de um dos pais não resulte na violação dos direitos que são fundamentais de quem permanece em liberdade, né? Então a gente tem aí a rede, né, que pode dar suporte para essas famílias. As famílias elas podem procurar o CRAS, né, para acessar os benefícios socioassistenciais. A gente tem alguns projetos, como no Tribunal de Justiça, na Coordenadoria da Infância e da Juventude, existe o projeto Protegendo Filhos, Transformando Vidas, que trabalha justamente com as crianças e adolescentes filhos das mulheres que estão privadas de liberdade. É um projeto muito grande, né, que viabiliza aí diversos direitos, como educação, saúde, acompanhamento psicológico e assistencial. Além disso, as famílias também podem procurar o Núcleo de Advocacia Voluntária aqui no Tribunal de Justiça, né, porque toda pessoa tem direito à defesa. Nós temos também a Defensoria Pública e temos aí diversos outros projetos que podem atuar oferecendo todo o suporte que essas famílias precisam. É muito importante, né, que a gente conheça essas leis e fale delas para que as pessoas elas se apropriem dessas informações e possam usufruir de um direito garantido para elas, né? Que elas possam ver essas políticas públicas e analisar se elas realmente estão sendo exercidas na prática, que elas não fiquem só no papel, mas possam agir justamente para aquilo que foram criadas, que é responder a essas situações de vulnerabilidade, desigualdades sociais e assegurar que essas crianças, adolescentes e a família em si, né, os pais eles têm esse convívio entre pai e filho, mesmo estando no sistema prisional. Chegamos ao final de mais um episódio e gostaríamos de agradecer de forma muito especial a Manuela por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar conosco, né, tantos conhecimentos, reflexões sobre um tema tão importante e necessário. Foi uma conversa muito proveitosa, né, que certamente contribuiu para ampliar o olhar sobre os impactos do sistema prisional nas vidas das famílias, especialmente das crianças e de adolescentes. Agradeço imensamente a equipe do Sejusc pelo convite. Acho que esse é um tema muito importante e pouquíssimo falado. Então, é uma alegria estar aqui hoje e poder dialogar sobre essa temática. Muito obrigada. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que esse episódio tenha proporcionado novos aprendizados e despertado reflexões sobre essa realidade. Não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios, pois continuaremos trazendo temas relevantes e convidados especiais para enriquecer ainda mais esse espaço de diálogo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Família, família, papai, mamãe, tia. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o Instagram e TikTok @falando de famílias.